Hoje eu vou montar uma parede de drywall. E a primeira coisa que nós temos que saber é que existe uma norma para o sistema construtivo drywall. E você deve estar aí se perguntando, por que eu devo seguir a norma? Primeiro, porque alguns problemas, algumas patologias que acontecem no sistema drywall, elas ocorrem principalmente quando não seguimos a norma, quando não utilizamos o material adequado de forma adequada. Por isso eu vou dar aqui algumas dicas que você pode prestar atenção na hora de contratar um profissional, na hora de especificar um produto ou até mesmo na hora em que você vai fazer esse sistema construtivo. Lembrando que principalmente os profissionais que especificam esse sistema construtivo precisam sim seguir a norma. Principalmente porque você pode responder civil e criminalmente caso tenha algum problema. Se aquilo não estiver na norma, já sabe, a bucha vai estourar para o seu lado. Então aqui durante a montagem desse sistema eu vou dar algumas dicas e algumas coisas que você pode observar ou que você deve perguntar para o profissional que vai fazer essa instalação. Seja ele o profissional gesseiro, seja ele o profissional especificador, o arquiteto, o designer que está projetando aquela paredinha de gesso bacaninha ou aquele forro de gesso bem legal para tua casa. Tem algumas coisas que você tem que perguntar e que você tem que ficar de olho, principalmente no momento da instalação. E a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o perfil guia, que é esse daqui. Ele tem um formatinho de U e ele tem um pequeno relevo aqui dos dois lados. Esse perfil é onde eu vou fixar depois todos os montantes que suportarão as chapas de gesso. Será um perfil no teto e o outro perfil no chão. Então vamos lá fazer isso aqui? Lembrando que esses perfis devem ficar perfeitamente alinhados, combinado? E agora que nós já instalamos o perfil inferior e o perfil superior, que são perfis do tipo guia, a gente vai instalar os perfis do tipo montante. São nesses perfis que são parafusados as chapas de gesso. É este perfil aqui, tá? Ele possui uma leve ranhura aqui na parte superior e alguns furinhos aqui na parte de trás. Esses furinhos servem para você passar eletroduto, conduíte, duto de água e tudo mais, tá? É por esses furinhos que a gente costuma passar esse tipo de infraestrutura. E esse tipo de perfil será fixado na guia inferior e na guia superior com este tipo de parafuso, que é um parafuso metal-metal de cabeça lentilha. Ele é autobrocante, então você não precisa fazer furo, você parafusa direto com a parafusadeira. Então acaba sendo um sistema bem simples e bem rápido de ser montado. E um detalhe nesse tipo de perfil é o espaçamento que a gente tem que colocar entre eles. Existem três tipos de modulação, com 30 centímetros, 40 centímetros ou 60 centímetros. Esses são os espaçamentos entre as linhas centrais do perfil. Aqui no caso, como a gente vai utilizar essa parede de vez em quando para fixar algumas coisas que podem ser relativamente pesadas, nós vamos utilizar a modulação de 40 centímetros. Ou seja, a distância entre cada guia será de 40 centímetros. Combinado? Bem, agora que nós já montamos toda a estrutura metálica, está na hora de fixar as chapas de gesso. Eu vou utilizar a chapa de gesso padrão, que é a mais comum utilizada no mercado, que é a chapa de 12,5 milímetros de espessura. Ela mede 1,20 por 1,80. Essa é a medida mais comum encontrada. Existem também chapas mais compridas, que aí são utilizadas para projetos mais específicos. Eu vou utilizar a placa Standard, que é essa daqui, que é a cinza. Existe também a que é resistente à umidade, que é a placa verde, e a que é resistente a altas temperaturas ou a fogo, que é a vermelha. Um detalhe legal sobre a placa, eu tenho aqui um pedacinho dela, é que ela possui um lado mais claro e o outro lado mais escurinho. Esse lado mais escurinho é o que fica para dentro da parede e esse lado mais claro é o lado que fica para fora da parede. A gente também pode observar aqui que ela é mais grossa aqui e nas bordas ela é levemente afinada. Isso porque para fazer o tratamento de junta aqui, você consegue nivelar evitando assim calombos. Uma coisa que a gente deve prestar atenção é que esses rebaixos estão na parte lateral da placa, não nos topos.
Existem algumas placas que possuem também esse acabamento, esse rebaixo no topo. São placas mais específicas e bem mais caras do que a comum. A gente também faz o tratamento de junta nesses topos da mesma forma que é feito nas laterais. Entretanto, quando a gente vai passar a massa, a gente passa ocupando uma faixa de mais ou menos de 20 a 30 centímetros para baixo e uma faixa de 20 a 30 centímetros para cima. Isso para evitar um calombo muito grande. Vai ter uma leve ondulação, é natural, mas não vai ter um calombo. Essa ondulação é praticamente imperceptível. Mas não podemos esquecer que antes de sair pintando a placa, a gente tem que fazer um tratamento, aplicar massa corrida, tudo bonitinho, para que a superfície fique perfeita e bem acabada. E para fixar a placa nos montantes, nós utilizamos esse tipo de parafuso. É um parafuso pretinho, ele também é autobrocante, então você não precisa fazer um furo no perfil para poder parafusar. Ele parafusa diretamente no perfil, tá? É bem simples, é bem fácil. Então agora a gente vai instalar as placas todas bonitinhas no lugar e depois eu vou contar alguns erros que são muito comuns em todas as obras. Principalmente quando a gente fala de tratamentos de juntas e de como deve ser a junção das placas de acordo com as normas. Agora que nós já instalamos a primeira chapa de gesso, está na hora de instalar a segunda. E a segunda eu vou ter que cortar porque eu tenho um espaço menor em cima. Então, para cortar isso aqui é bem simples. Nós traçamos uma linha, passamos o estilete, puxamos a chapa para trás, quebramos a chapa nessa linha e depois passamos o estilete para destacar a chapa. É algo bem simples. Não tem segredo, não tem truque, não tem nada. Você também pode utilizar um raspador de gesso para deixar essa parte mais reta. No meu caso não será necessário, pois eu vou utilizar a parte de baixo para emendar as chapas. Então eu não vou precisar fazer esse acabamento para deixar a chapa bem retinha. Agora que nós já instalamos as duas primeiras placas, aqui surgem os principais pontos que a gente tem que entender na hora de construir um sistema de gesso acartonado ou especificamente um sistema de drywall, seja ele para teto, seja ele para paredes. A primeira coisa que a gente tem que entender é que as juntas nunca devem coincidir. Aqui, por exemplo, eu coloquei primeiro uma chapa inteira e depois um pedaço de uma chapa de aproximadamente 1 metro e sobrou um pedaço de 80 centímetros. A primeira coisa que se pensaria seria colocar uma chapa inteira aqui ao lado, mas isso não deve ser feito. A gente tem que desencontrar as juntas, fazer uma junção amarrada. Para isso eu tenho que colocar um pedaço pequeno embaixo e depois a outra chapa inteira. Assim eu vou ter as juntas horizontais totalmente deslocadas uma da outra. E aí entra uma outra questão também muito importante. Quando eu termino de instalar uma chapa, ela deve sempre acabar ao meio do perfil, nunca ao meio do vão. Isso porque se ela ficar ao meio do vão, você tem uma enorme chance de ter trincas no futuro, porque essas chapas vão trabalhar de maneira independente. Uma outra premissa que a gente tem que pensar na hora de desenhar, de projetar ou de construir esse sistema é que eu preciso ter a menor quantidade de juntas possível. Então muitas vezes a gente não vai conseguir aproveitar uma chapa por completo. Por exemplo, aqui dessa chapa de cima sobrou um pedaço de 80 centímetros. Se eu colocar esse pedaço na parte de baixo e outra chapa em cima, vai faltar um pedaço de 20 centímetros em cima. Para evitar que eu tenha mais uma junta ou mais esse pedaço, eu vou cortar um pedaço de aproximadamente 1 metro, igual a esse pedaço aqui de cima, colocar aqui na parte inferior e depois eu venho com uma chapa inteira e coloco na parte de cima. Esses dois pedaços que sobraram, provavelmente eu vou utilizar para fazer o fechamento, que vai faltar um pedacinho bem pequenininho aqui. Aí eu posso utilizar, mas lógico que a preferência também seria cortar a lateral de uma chapa direitinho e fazer apenas 2 emendas. Assim, quanto menos emendas eu tiver, melhor será o resultado, ou seja, com o tempo eu terei menos chances de ter problema com esse sistema que foi montado.
Bem, e assim a gente conclui a primeira etapa da parede de drywall, que é poder fazer todo o fechamento de um lado. E aqui nós temos o lado oposto da parede. Eu ainda não sei aqui se a gente vai fechar exatamente aqui ou se a gente vai fechar um pouquinho para frente, porque aqui é uma viga bem grossa e ela tem, se eu não me engano, 25 centímetros de espessura. Então não sei se eu vou fazer uma estrutura igual a essa, a par, ou se eu vou fazer o fechamento direto aqui. Caso você vá fazer o fechamento direto aqui, basta passar toda a elétrica que você precisa passar por aqui. Você pode também aproveitar, já instalar as caixinhas e depois seguir todos os passos que foram feitos do outro lado, colocando todas as chapas. Ah, um detalhe importante dessa parede. No meu caso aqui, essa parede é apenas uma divisória. Ela não precisa ter desempenho acústico, nem coisas do gênero. Ela é apenas para dividir o ambiente, nada além disso. Então, eu não vou instalar aqui o isolamento acústico, que pode ser instalado lã de vidro, lã de rocha, lã PET. Existem vários isolamentos acústicos que são colocados entre essas ferragens, tá? Se você vai fazer numa casa, num escritório, alguma coisa assim, precisa sim colocar o isolamento acústico entre essas chapas. Uma outra coisa que eu não instalei aqui, porque de novo é uma parede apenas de divisória, é a banda acústica, que é uma borrachinha que a gente instala ela antes da instalação do perfil guia, embaixo e em cima. Tem que ser embaixo e em cima a instalação dessa banda acústica. Uma pequena borrachinha, ela é autoadesiva, você cola no perfil guia antes de instalar e depois parafusa ele no chão. Mas em outros casos mais específicos, onde você precise de um isolamento acústico ideal, sim, você vai ter que fazer esse isolamento acústico, esse tratamento acústico, para que fique tudo perfeitinho e bem feito. Então é isso, pessoal, não se esquece, não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, não se esquece de deixar aquele joinha bacana e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!